Right News. O caso de Felipe Martins, ex-assessor de segurança institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro, está se transformando em um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil, preso desde fevereiro de 2024 sob a acusação de ter participado de uma suposta tentativa de golpe. Martins enfrenta uma série de inconsistências processuais que colocam em xeque a legitimidade de sua prisão e levantam suspeitas sobre uma possível interferência internacional envolvendo a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A defesa de Martins alega que ele foi preso com base em uma viagem que nunca aconteceu. A Polícia Federal, a PF, afirmou que Martins havia deixado o Brasil, mas dados de geolocalização fornecidos pela TIM comprovam que ele estava no país durante todo o período em questão. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já pediu sua soltura, reconhecendo que o quadro inicial mudou. No entanto, a pergunta que fica é: por que ele foi preso em primeiro lugar? O castelo de cartas do STF está desmoronando. O Supremo Tribunal Federal, a STF, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, está no centro das críticas. A defesa de Martins revelou 3 falhas graves no processo. Falsificação de provas. A PF alegou que Martins estava nos Estados Unidos, mas os dados de geolocalização mostram que ele nunca saiu do Brasil. Falta de provas concretas. Não há evidências que liguem Martins à suposta minuta do golpe. Erros grotescos. A defesa aponta que a acusação cometeu erros básicos que invalidam o caso. Interferência nas eleições brasileiras? Novas investigações sugerem que a USAID pode ter financiado ações para manipular as eleições de 2022 no Brasil. A agência americana, que supostamente atua em projetos de desenvolvimento, teria destinado milhões de dólares para ONGs e grupos de esquerda, além de apoiar iniciativas de censura contra apoiadores de Bolsonaro. Mike Pence, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelou que a USAID travou uma guerra santa contra a censura, visando suprimir conteúdo pró-Bolsonaro nas redes sociais. A agência também teria financiado o Tribunal Superior Eleitoral, a TSE, para criar um Guia Global de Combate à Desinformação, usado como justificativa para censurar críticos do governo. O USAID financiou censura no Brasil. Documentos revelam que a USAID repassou 267 milhões de reais para ONGs e projetos no Brasil, muitos deles alinhados à esquerda. Entre os beneficiários está o Instituto Felipe Neto. Aliados de Trump afirmam que, sem a interferência da USAID, Bolsonaro ainda seria presidente. A oposição brasileira já pediu uma investigação para rastrear o dinheiro da agência e descobrir até que ponto os Estados Unidos influenciaram as eleições de 2022. O que está por trás da USAID? A USAID, que se apresenta como uma agência de ajuda humanitária, está sob fogo cruzado. Críticos acusam a agência de ser um braço da política externa dos Estados Unidos, usado para promover interesses geopolíticos e desestabilizar governos que não se alinham com Washington. Right News. O caso de Felipe Martins, ex-assessor de segurança institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro, está se transformando em um dos maiores escândalos políticos da história recente do Brasil, preso desde fevereiro de 2024 sob a acusação de ter participado de uma suposta tentativa de golpe. Martins enfrenta uma série de inconsistências processuais que colocam em xeque a legitimidade de sua prisão e levantam suspeitas sobre uma possível interferência internacional envolvendo a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A defesa de Martins alega que ele foi preso com base em uma viagem que nunca aconteceu. A Polícia Federal, a PF, afirmou que Martins havia deixado o Brasil, mas dados de geolocalização fornecidos pela TIM comprovam que ele estava no país durante todo o período em questão. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já pediu sua soltura, reconhecendo que o quadro inicial mudou. No entanto, a pergunta que fica é: por que ele foi preso em primeiro lugar? O castelo de cartas do STF está desmoronando. O Supremo Tribunal Federal, a STF, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, está no centro das críticas. A defesa de Martins revelou 3 falhas graves no processo. Falsificação de provas. A PF alegou que Martins estava nos Estados Unidos, mas os dados de geolocalização mostram que ele nunca saiu do Brasil. Falta de provas concretas. Não há evidências que liguem Martins à suposta minuta do golpe. Erros grotescos. A defesa aponta que a acusação cometeu erros básicos que invalidam o caso. Interferência nas eleições brasileiras? Novas investigações sugerem que a USAID pode ter financiado ações para manipular as eleições de 2022 no Brasil. A agência americana, que supostamente atua em projetos de desenvolvimento, teria destinado milhões de dólares para ONGs e grupos de esquerda, além de apoiar iniciativas de censura contra apoiadores de Bolsonaro. Mike Pence, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelou que a USAID travou uma guerra santa contra a censura, visando suprimir conteúdo pró-Bolsonaro nas redes sociais.
A agência também teria financiado o Tribunal Superior Eleitoral, a TSE, para criar um Guia Global de Combate à Desinformação, usado como justificativa para censurar críticos do governo. O Usaid financiou censura no Brasil. Documentos revelam que a Usaid repassou 267 milhões de reais para ONGs e projetos no Brasil, muitos deles alinhados à esquerda. Entre os beneficiários está o Instituto Felipe Neto. Aliados de Trump afirmam que, sem a interferência da Usaid, Bolsonaro ainda seria presidente. A oposição brasileira já pediu uma investigação para rastrear o dinheiro da agência e descobrir até que ponto os Estados Unidos influenciaram as eleições de 2022. O que está por trás da Usaid? A Usaid, que se apresenta como uma agência de ajuda humanitária, está sob fogo cruzado. Críticos acusam a agência de ser um braço da política externa dos Estados Unidos, usado para promover interesses geopolíticos e desestabilizar governos que não se alinham com Washington.